gente bonita! O vídeo de hoje tem mais um caráter de relato mesmo, né? Eu quero conversar com vocês a respeito da minha primeira moto e contar para vocês aí quais foram os critérios que eu levei em consideração para escolher a moto que eu me referi aí no título, né? A Intruder 125. Nesse sentido, bora para mais um videozinho? Cá estou aqui numa conversa com vocês. Essa é uma conversa muito mais caseira mesmo, né? Infelizmente hoje não estou andando de moto, até porque nós temos que ter um pouco mais de cuidado, né? Nesses tempos de pandemia, não podemos estar nos expondo à toa. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito de como é que eu comecei, então. É claro que eu pretendo ainda fazer um vídeo um pouco mais pontual, relatando realmente como eu comecei a pilotar, como eu levei para o campo da realidade a paixão que eu já tinha no campo das ideias. Mas cá estou, com minha canequinha do Black Paladins, que é um motogrupo que eu participo, do qual eu tenho muito orgulho em participar, do qual eu tenho muito orgulho em ter feito parte do processo de fundação dele, né? Mas, enfim, sem mais delongas, vamos ao assunto. Minha primeira moto, então, foi a Intruder 125, e um dos pontos que eu levei em consideração foi a altura dela. Ela não é uma moto alta, ela é uma moto bem baixinha. E isso eu pensei que facilitaria muito para mim em termos de estabilidade com a moto. O que foi uma grande verdade, realmente. Conseguir colocar os dois pés no chão ajuda demais. Você ganha muito mais confiança na hora da pilotagem. E como eu não sou muito alta, eu tenho 1,63, eu optei por uma moto que eu pudesse realmente colocar os dois pés no chão tranquilamente. O segundo ponto foi o peso. Ela também não é uma moto muito pesada, então isso facilitou muito com que eu tivesse mais mobilidade e tudo mais com ela. E o terceiro ponto é a confiabilidade, né? Quando eu comecei a pilotar, eu não conhecia absolutamente nada sobre motos. Eu não tinha ao meu redor muitas pessoas que pilotavam e que pudessem me ajudar. Eu não conhecia mecânico, eu não conhecia absolutamente nada a respeito, né? Tudo que eu sabia era aquilo que eu tinha pesquisado na internet. Então, foi um processo aí bem difícil no início. Eu só tinha feito a CNH, eu tinha feito na minha cidade natal, e esse também foi um desafio para mim, que eu pretendo relatar aí no vídeo, no qual eu vou começar a contar como eu comecei dentro do motociclismo, né? Como eu comecei a pilotar de fato, porque a cidade na qual eu precisava começar a pilotar era uma cidade diferente da minha cidade natal. A minha cidade natal é realmente muito pequena, e aqui na cidade em que eu vivo, o trânsito é um pouquinho mais intenso, digamos assim. Então foi todo um processo de aprendizagem, né, que, que eu passei e tudo mais. E, enfim, então um ponto que eu considerei muito foi a confiabilidade da moto. Ela é realmente uma moto muito confiável, então isso favoreceu muito para que eu escolhesse pela Intruder 125. Um outro ponto, é inegável, né? Foi a estética dela. Ela é uma moto que se aproxima das customs, ela ali é uma possível custom de entrada, né? Então isso foi um fator muito relevante. Eu vejo nas customs uma personalidade, uma essência muito bonita. Eu sempre me identifiquei muito com o estilo. E é claro, eu queria adentrar no mundo das customs. Não à toa hoje eu tô com a Virago. Eu realmente gosto muito de moto custom. Então, eu optei pela Intruder, mesmo que tivessem outras motos no mesmo estilinho dela, assim, né? Eu optei pela Intruder, justamente pela confiabilidade e também pela beleza dela, né? É uma moto muito simpática e também é uma moto muito fácil de customizar. Quando eu comprei, eu pensava em customizá-la eventualmente. E eu até cheguei a fazer algumas alterações. Eu mudei o banco, botei o banco da Kansas, eu botei o guidão da RX 180, então eu fui mudando algumas coisinhas. Quando eu ia realmente mudar mais ela, eu acabei mudando de moto. Porque a Virago ela já tinha tudo que eu queria em uma moto, né? Então eu acabei mudando, eu queria fazer algumas viagens, eu queria ir pra serra, né?
E eu pensei que a Intruder 125, por mais que seja uma excelente moto inclusive para fazer viagens longas, muitas pessoas fazem grandes viagens com ela, até porque ela é uma moto econômica, né? E como eu disse antes, confiável. Eu optei pela Virago porque eu realmente acho muito importante que tenhamos uma margem ali no motor para ultrapassagens e tudo mais. É mais seguro e então eu achei que fosse melhor. Também pelo estilo, né? A Virago é lindinha. Bom, então esses foram os principais pontos, né? A altura, o peso, a confiabilidade e a estética. Eu lembro que na época eu tava ainda em dúvida, assim, eu tinha muito receio. Eu sabia que eu era muito apaixonada por motos no campo das ideias. Eu morava antes em uma cidade bastante pequena e que ela era divisa com o Uruguai. Então, né, como sabemos, todo mundo gosta de ir para o Uruguai de moto. Aliás, todo mundo não, mas muitas pessoas que eu conheço realmente gostam muito disso. Então, eu via sempre em posto de gasolina, eu via nos paradouros, uns comboios lindos de moto. Então eu ficava muito encantada. Na época eu tinha, sei lá, meus 15, 16 anos. Eu ficava realmente muito encantada com aquele cenário. Só que, infelizmente, eu nunca via mulheres. Hoje eu sei que existem muitas mulheres por aí que andam em suas belas motos enfim, né? Mas na época eu não sabia disso. Eu olhava e me encantava demais, assim, e me perguntava como é que seria o meu processo, se eu realmente saberia pilotar, se eu conseguiria, né, enfrentar aí todo o receio, todo o medo que há da estrada. Às vezes as pessoas me diziam, nossa, mas você é tão pequenininha e tudo mais, se cair vai se machucar muito. Aquele papo típico, né, que eu acho que todo motociclista já ouviu. Mas, então, quando eu comecei com a Intruder, eu levei muito esses pontos em consideração. A leveza da moto, a altura e a confiabilidade, porque eu não sabia direito se eu teria bons mecânicos, eu não queria ficar tanto na mão de um mecânico, né? Então eu queria ter o mínimo de conhecimento possível para compreender o que ele estava me dizendo em primeiro momento, né? E mas para você ter uma ideia, quando eu tirei a CNH, e eu voltei para comprar a Intruder, eu realmente só sabia me manter equilibrada e, né, dobrar ali, porque é o que, infelizmente, a carteira te ensina, né? As aulas da Detran são realmente bastante introdutórias. Quando eu comprei minha moto, eu tive realmente muita sorte, porque eu comprei de um pessoal muito bacana, assim, e aí eu pedi pro rapaz levar a minha moto até a minha casa, porque ela tava longe, assim, da minha casa, enfim, né? E aí eu pedi e tava eu e a moto, assim, depois eu olhar pra ela e eu não sabia se daria certo, se eu conseguiria pilotar. Então na primeira semana eu fazia várias voltinhas na quadra, assim, sabe? No mesmo horário e tudo mais. Na segunda semana eu comecei a sair um pouco mais, eu fui no mercado, eu fui pela universidade. E aí eu fui me expandindo, né? Teve todo esse receio do trânsito e tudo mais. Só que, enfim, depois eu fiz várias viagens com a Intruder. Ela me fez muito feliz. Então, eu super recomendo. Eu não quero tornar esse vídeo aqui uma apologia à Intruder, mas é inegável que ela é uma excelente moto, muito forte, muito bonita, muito fácil, né, customizá-la e torná-la ela ainda mais do seu jeito, colocar aí a sua personalidade na sua moto, né, o que é muito bacana. E além disso, é uma moto bastante econômica, bastante barata em termos de manutenção, né? Então parece que aí só tem benefícios para ter uma Intruder. Tem muita gente que vai bem longe assim com Intruder e só vejo bons relatos. Então se você está pensando em adquirir a sua primeira moto, considere uma Intruder 125. Ou considere uma Intruder 800, por que não? Eu penso que seja melhor começar com uma baixa cilindrada e ir aumentando, se isso for do seu desejo. Mas também nada impede aí que você comece com uma Intruder 800, desde que você se empenhe a isso e tudo mais, tenha cuidado. A gente pode pilotar a moto que quiser, né? Então, tranquilo. Só que, como eu digo, esse é um relato, então eu tô contando aí como é que eu comecei. É claro que talvez você sinta medo no início, só que as motos é facilmente comparável com um oceano aberto. Sabe quando você tá no oceano aberto e você vê as grandes ondas vindo? Elas parecem enormes, né? Quando nós estamos longe delas. Mas uma vez que elas se aproximam, elas vão diminuindo seu tamanho. E o impacto do medo vai diminuindo também. Então, é muito importante que a gente supere essa parte e comece, que a gente dê o primeiro passo, né?
E depois só vai, a vida vai se mostrando e as coisas vão acontecendo. Bom, não quero me estender muito, o vídeo de hoje era isso. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal e digam aí como foram as suas experiências com as motos. E até o próximo.